Bem-vindo ao canal Consciência Astral. Salve, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria Padilha das Almas. Fazia tempo que eu não vinha aqui. Hoje a gente vai tratar de um assunto que é muito importante os filhos da Terra saberem da existência desse assunto. E a gente sempre traz aqui uma conversação em parábolas, e traz reflexão, e tudo isso está alinhado com o objetivo da Terra se tornar regenerada, e principalmente para os filhos que estão encarnados nesse momento se conscientizarem da importância de entenderem como que o plano espiritual funciona e dessa maneira proporcionar um ambiente favorável para aqueles que estão vindo reencarnar aqui. Muitos de vocês não sabem, meus filhos, mas existe um medo muito real, muito profundo, que muitos espíritos sentem antes de reencarnar. Medo realmente de vir para cá e reencarnar na Terra. E esse medo mexe principalmente com os chakras dos espíritos, principalmente o chakra frontal, que está diretamente ligado à conexão com o divino. Esse chakra, ele fica aqui na região central da testa dos filhos e é o que ajuda vocês a pensar, a ter foco, a lembrar das coisas. Quando esse medo ele é pequeno, o chakra ele gira mais devagar. Mas quando o medo do filho é grande, muito grande mesmo, ele pode girar ao contrário. E aí o filho perde a vontade, a memória começa a falhar, tudo trava. E esse desequilíbrio ele acaba afetando os outros chakras também. O da garganta, o do coração, o chakra básico, tudo vai ficando cada vez mais confuso. Então, o filho encarnado, ele perde a coerência das coisas, perde o rumo, e isso vem realmente de um medo espiritual muito profundo de reencarnar na Terra. Então, tem espíritos que estão com medo de vir para cá por causa das experiências ruins que eles já vivenciaram antes. São casas, lares com muita bebida, com muito uso de droga, com famílias desestruturadas, com famílias inseridas em ambientes sociais degradantes, com muitas dificuldades de provações, muito medo da violência, do feminicídio, né, meus filhos? Encarar e encarnar em lugares muito perigosos. Tem espíritos que têm medos de catástrofes como tsunami, terremoto, pandemias, tudo isso que está acontecendo no planeta Terra nesse momento, né, meus filhos? E isso tudo pesa muito no plano espiritual. E quando um espírito fica muito tempo sem reencarnar nas colônias luminosas, sem coragem de vir, pode acabar encarnando de forma compulsória, ou seja, não existe opção. Ele é colocado através da força telúrica em um útero materno de forma compulsória para reencarnar. E isso gera muita ansiedade no espírito, gera problemas já nos primeiros de vidas. É por isso que entra o papel da espiritualidade. Nós sempre estamos tentando ajudar, tentando preparar esses espíritos para encarnar no momento certo, com segurança, com acolhimento, com amor. Então as colônias luminosas fazem de tudo o possível para que os filhos encarnem de forma amorosa, de forma consciente. Porque quando é compulsório, os problemas eles se tornam mais graves aqui quando o espírito está encarnado. É por isso que nós viemos falar sobre isso, para trazer essa reflexão. É necessário que haja uma preparação dos pais, isso é extremamente importante. Que haja um lar harmonioso, um diálogo, com a presença, né, meus filhos, dos pais. Isso ajuda esses espíritos a se sentirem mais seguros de encarnar, de vir para cá. Não adianta vocês ignorarem que eles estão ali. Só que os espíritos que estão para reencarnar, eles estão acompanhando tudo desde o comecinho da gestação.
Então, tem espírito que desencarnou por overdose e está há anos tentando voltar. Só que não consegue porque tem medo de cair novamente nos mesmos erros. Espíritos que já tentaram encarnar, acompanharam a gestação da futura mãe, mas quando o pai bebeu demais, passou da conta, ele rompe esse laço que acontece e aí gera o aborto espontâneo. O espírito, então, ele acaba abortando espontaneamente porque ele fica extremamente preocupado em cair novamente nos mesmos erros dos vícios. Tudo isso gerado pelo gatilho do pai, que uma vez acabou passando da conta no álcool. Não significa que o pai é alcoólatra, significa que ele gerou um gatilho para o espírito que estava para reencarnar e acabou abortando. Então, olha a consequência, por isso estamos aqui para trazer essa consciência. E esses espíritos, eles querem reencarnar, porque eles têm a ciência de que é na reencarnação a oportunidade maior de reparar tudo aquilo que precisa ser reparado e evoluir, transcender e ascender vibratoriamente para outros planos. Mas tem medo, medo de famílias que estão inseridas com muito álcool, muita droga, e eles sentem um medo muito profundo de repetir tudo isso. Então, os pais precisam criar esses ambientes melhores, porque senão os espíritos vão ser forçados a reencarnar e isso vai gerar mais problemas. E tem muitos espíritos também que estão com medo de reencarnar por conta da violência contra a mulher. Espíritos que já vivenciaram esse tipo de violência antes, que foram vítimas e que têm medo de reviver tudo isso novamente. Isso não é uma coisa que deve ser banalizada. A espiritualidade sempre mostra para esses espíritos como que está o padrão da Terra, mostra os dados, mostra a realidade dos continentes, dos estados, das cidades, dos países, e os espíritos ficam apavorados. Por isso que vocês têm que mudar a forma como vocês se relacionam, como vocês tratam uns aos outros. A escolha do local do nascimento dessa criança também tem muito a ver com o que a alma precisa aprender. Às vezes o espírito ele escolhe vir para o Brasil porque ele precisa estudar algo que está acontecendo aqui nesse país, mas tem lugares que eles evitam por causa da violência, como o Rio de Janeiro e outras cidades que vocês conhecem, que são extremamente violentas. Tudo isso é planejado nas colônias luminosas, meus filhos. E vocês precisam também aumentar a consciência de que é necessário ter um lar harmonioso para receber esses espíritos. As colônias luminosas, meus filhos, também estão trabalhando o máximo que podem para que o número de espíritos que encarnam pelas colônias luminosas aumentem, porque esses espíritos vêm mais preparados, vêm com mais consciência. Quando uma alma vem da colônia sombria, a tendência é piorar, porque é mais espírito querendo vingança, é mais espírito querendo manter poder, é mais espírito querendo ter riqueza, arraigados aos vícios. Então, meus filhos, as colônias sombrias também preparam reencarnações. Sim, elas preparam e elas mentem, elas enganam, elas manipulam. Por isso que falar sobre isso é tão importante, porque a comunicação, meus filhos, sempre vai gerar reflexão e essa reflexão gera mudança. E quando vocês compartilham essas informações, vocês podem despertar outras pessoas. Vocês são velas que acendem outras velas. Por isso, essas informações, quando compartilhadas, elas podem ajudar um pai, ajudar uma mãe, ajudar uma família a tornar um lugar melhor para uma nova alma que vai chegar. Pode diminuir o preconceito, pode diminuir o racismo, pode trazer mais consciência para preparar um ambiente
com mais harmonia para a chegada desses filhos que estão vindo para cá. Porque tem muita criança no plano espiritual com medo de vir por conta também de tudo que a Terra está passando em questões ecológicas, como aquecimento global, tem medo de morrer num desastre natural, medo de pandemia, e isso é tudo muito real para eles. Por isso, meus filhos, nós viemos aqui, através dessa mensagem, falar para vocês terem o hábito de fazer a prece, de orar. A prece ajuda a equilibrar tudo. Quando vocês, meus filhos da Terra, fazem prece e se conectam com o seu eu superior, vocês estão vivendo só no mental nesse momento, só no automático. Qualquer coisa negativa pode jogar vocês para baixo, jogar vocês para o eu inferior de vocês. Mas a prece, ela ajuda a manter o eixo. É uma ferramenta poderosa. Não importa a sua religião, meu filho. O importante é a sua intenção. Se você tem um coração bondoso, a religião ela se torna apenas um caminho a mais para você. Meu filho, se você chegou até aqui, presta atenção nisso. Se você é pai, se você é mãe e está esperando um filho, torne esse ambiente para esse filho o mais harmonioso possível, o mais amoroso, fraterno. Cuidado com os excessos de álcool, principalmente. Evite a droga, se reequilibre, porque o mundo espiritual é real, meus filhos. Os espíritos estão olhando para vocês e a forma com que vocês estão vivendo aqui influencia e muito quem está para vir. Vamos juntos criar um mundo melhor, não só para vocês, mas principalmente também para eles que estão por vir. Essa moça vai embora e deseja que Deus abençoe e proteja hoje e sempre. Fiquem na luz e até breve, meus filhos. Bem-vindo ao canal Consciência Astral.